Aê! Muito bom! É a primeira a chegar. Aê, Oi! Michele! Ó, eu pus o filtro em sua homenagem. Ai, esse é ótimo, vou colocar também, para ficar igual. Ai, meu Deus, eu tenho que achar aqui. Que é o máximo esse filtro, né? Olha, agora as duas de terceiro Aí, ó, olho. gente, Ai, que maravilhoso! delícia te ver, querida. Muito Meu, que bom. saudade! Que Nossa, é saudade, verdade. menina. Nossa, quando que foi que eu fiz a formação? Foi em 2017, né? Primeiro semestre, não, primeiro semestre de primeiro, agora eu não sei, primeiro ou É, segundo semestre de 2017, Mi. eu acho que foi. Menina do céu, olha quanto tempo já, né? Quantas coisas. Eu lembro quando eu Três fiz uma anos. pastral. Quando eu fiz uma pastral com você, eu já apaixonei. Falei, meu, eu preciso saber o que que ela faz. Eu quero ir atrás dos cursos dela. E aí foi, né? Paixão à É primeira vista. verdade. Nossa, agora você falando que eu me lembrei, porque eu nem fiz a associação de eu ler seu mapa. Eu tenho tão forte você lá no curso. Uhum. Caramba, a gente Nossa, fez que lá na Vila legal. Madalena, em São Paulo, agora que eu lembrei. Foi demais, querida. Nossa, e aí foi, né? Realmente a paixão pelos astros ali começou e, nossa, o universo para mim se abriu ali. Maravilhoso. Mi, eu estou muito feliz com você aqui hoje. Nossa, assim, Ai, que muito feliz maravilhoso. também de ver sua evolução, Nossa, se eu pegar a Michelle, que chegou no meu curso de astrologia, e esta Michelle na minha frente agora, Olha, uau, né? E olha, maravilhoso. eu acabei de fazer, acabei de terminar o atendimento, né, de uma cliente, uma paciente, exatamente com as questões que eu quero trazer aqui para a gente conversar hoje, que é Uau! o masculino e o feminino distorcidos, né? Então, uma Maravilhoso. mulher, como muitas de nós, que chegou num certo momento da vida e aí? Né? Então, Uhum, tudo que eu fiz, tudo que eu construí, toda a minha caminhada uhum. estava alicerçada em estruturas e pilares de masculino e feminino distorcidos, Maravilhoso, né? maravilhoso. Isso é um Então, assunto que dá bom, muito pano para manga, né, Bia? Porque nossa, eu até fiz uma postagem falando exatamente sobre isso, e aí às vezes as mulheres se confundem, né? Acham que eu tô sendo ou sexista, ou que eu tô naquela coisa do masculino, que o que é do feminino é inferior. Eu vejo que muitas mulheres estão com esse feminino ferido e com esse masculino ferido, né? Então, assim, é muito importante deixar claro, né, que isso, na verdade, é o resgate da nossa essência verdadeira, na verdade, né? Porque a gente está olhando aqui para o mundo e a gente foi o tempo inteiro, só tivemos referências do masculino. Então, na nossa psique ficou muito registrado isso, que a gente só pode evoluir com coisas do homem. Tipo, a gente vê o homem conseguindo tantas coisas e a gente acha que só o que vem dele que é o validado, né? E aí, acho que isso ficou um monte de coisas muito mal, né? Ficou distorcido mesmo é, dentro da gente, todas né? as distorções, né? E Exato, tá, calma que a gente já foi indo, eu nem te apresentei, é então verdade. gratidão pela sua presença. Se apresente pra gente, Michele, quem é você, o que Claro. você faz. Legal. Bom, seguidores da Bia, eu sou Michele, eu sou naturóloga, sou acupunturista, sou consteladora familiar e também astróloga. Eu me formei com a Bia e estudei muitas coisas da astrologia e uso muito dos conhecimentos da astrologia para ajudar minhas pacientes no autoconhecimento. E meu foco principal é os ciclos femininos, os ciclos menstruais femininos, como ferramenta de autoconhecimento. Então, a gente tem um poder no nosso corpo que a gente pode acessar coisas maravilhosas de autoconhecimento. Então, meu trabalho anda sendo basicamente em cima disso, basicamente e muita coisa em cima disso, né? Mi, assim, olha, cara, que eu vou falar, eu te amo, né? Ah, Porque querida. você fez a junção de todas as medicinas, alquimias,
olha só, eu te chamei, quem viu o flyer, né, chama A Cura da Alma através da Doença no Corpo. A gente está com uma lua em Uhum, Virgem hoje, com uhum, um uhum. Sol em Câncer, né, o regente de Virgem, Mercúrio retrógrado em Câncer. Uau. Então, opa, pera lá, dá uma Uhum, olhadinha aí como que tá a sua relação com o seu feminino, uhum, né, que não é uhum, desse lugar racionalizado, né, desse lugar do pensar, é do lugar do uhum. sentir. Não que o Perfeito. pensar e o racional não tenham sua valia e sua Uhum, serventia virginiana, mas eles de uhum, nada, ou, né, eles ficam sem essência, sem sentido, se eles não têm uhum, o sentir por trás. uhum. Então, Perfeito. pegando tudo isso, cara, você, assim, maravilhoso, né? Naturopatia, a ginecologia natural, a astrologia, constelação, em suma, todas essas linhas de atuação, né? Elas estão voltadas para a reconexão da harmonia com o Uhum, nosso virgem, a lua está em virgem, o nosso ritmo, o uhum. respeito do nosso ritmo, do nosso funcionamento. Perfeito. E quando a gente não dá espaço para essa escuta do nosso sentir, né, do nosso feminino, das nossas necessidades, tudo isso vai provocando uma somatização que se Uhum, reflete numa doença no nosso corpo físico, ou uhum. mental, mas que reflete no físico, Sim. emocional, que reflete no físico, né? Uhum, uhum, E eu acho legal também dizer, Mi, já vou passar a bola para você, que a lua em Virgem, né? Virgem é um signo de terra. Então, uhum. corpo, né? Matéria. Exato. E o nosso corpo, o Exatamente. veículo sagrado, é essa grande fonte de sabedoria inata, intrínseca. Não, a gente não precisa Uhum, fazer muita coisa. uhum. Basta Exatamente. escutar o nosso corpo, né? Mas tem tanta Exato. voz que é Uhum, isso, o patriarcado ele veio e tipo usou o nosso corpo, o nosso ciclo. uhum, Eu vi outro dia até numa live você falando, né, explicando a origem, que foi para saber uhum, as famílias, o território, para quem ia ficar os uhum, herdeiros, toda essa origem do uhum, patriarcado, né? Então, um uhum, sistema de controle, né? Ou uhum. seja, pegar o nosso próprio poder. Então, Exato. minha primeira pergunta para você aliás, eu estou amando os seus posts de Ai, que utilidade bom. pública. Que bom que você está O que gostando. que você pode trazer para a gente falar com um caminho? Eu sei que não tem receita de bolo, né, Uhum, para essa reharmonização do nosso reequilíbrio, do nosso sentir, do nosso funcionamento orgânico, uhum, natural, em conexão com os ciclos menstruais. uhum, uhum. Né? Tá bom. Então, assim, tipo, o que que pode acontecer em luz e sombra? Tipo, se eu menstruo que nem esses posts que você tem colocado, né? O que que é Uhum, um ciclo que demora muito tempo? O que que eu tô uhum, esperando? E, uhum. enfim, Michele, fala aí, porque eu sei que você tem muito para contribuir e eu sei que todos essas desarmonias também têm uma relação com a nossa ancestralidade, né? Total, Todas essas total. desarmonias do nosso ciclo, do nosso feminino, Uhum. estão vinculadas com um padrão inconsciente aí ancestral. Uhum. Então vai que é sua, Michele. Tá bom. Bom, né, o feminino, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, eu acho assim que nós mulheres a gente está descobrindo essa nossa potência, né, e eu acho que vindo nessa redescoberta do que é ser mulher, a gente está começando a dar espaço de se perceber mais, que antes, né, eu via que Uhum. a mulher nem menstruava antes direito, pensar as ancestrais, né, elas viviam grávidas, né, então, acho que não tinha muito esse poder de escolha, e agora a gente está podendo escolher, né? Então, isso é muito legal. Então, eu posso escolher meus parceiros ou parceiras, eu posso escolher, eu posso trabalhar e ganhar o meu dinheiro. Então, isso vem uma série de coisas novas que aí
Isso, ao mesmo tempo, vem a culpa, né? Porque aí a gente carrega pensando sistemicamente, né? Que tem a culpa por ser diferente do nosso bando. Então, a gente vem de um bando de mulheres onde existia que mulheres tinham que ficar em casa, mulheres tinham que ser mães, né? Mulheres, enfim, uma série Servir de servir, dar incondicionalmente. prazer. Dar prazer, então receber prazer é uma coisa totalmente nova, então quantas coisas sobre a sexualidade não tem se falado, né, sobre o poder da menstruação, então muitas coisas estão sendo faladas, né, coisas que antes nem sequer eram tocadas no assunto. Então, assim, esse espaço para menstruar tem causado uma série de conflitos, né, então, assim, aí muitas mulheres agora que começaram a parar de tomar pílula, porque tinha um boom também que as mulheres tomavam pílula e tomavam porque precisavam, e claro, tem o seu papel a pílula porque ela libertou o nosso corpo para poder experimentar coisas, mas ao mesmo tempo a gente foi vendo que foi tendo uma série de consequências, né? Um preço alto, né, Um Mi? preço alto, a libido, né, uma série de complicações físicas. E aí, então, agora essas mulheres que estão parando de tomar pílula, né, elas começam a perceber o corpo acordando, que foi o que aconteceu comigo, né, faz uns 4, 5 anos que eu parei pílula, é recente, na verdade, né. E aí, então, eu comecei a perceber, né, falando por mim, eu comecei a ver meu corpo despertando, porque até então, né, era tudo muito linear, muito suave, como é que eu vou dizer? Era tudo muito linear, né? Era uma coisa que eu nem percebia direito Anestesiado. anestesiado. E aí, na hora que eu tirei, eu falei, caramba, eu tenho hormônios aqui, né? Coisas que nunca foram incentivados. A mulher que é cíclica, a mulher que tem 4 mulheres dentro dela, que também quando eu falo sobre isso, mas o que? A gente tem 4? Temos 4 dentro de nós. Então, isso é muito novo. Então, assim, eu gosto de fazer muito essa ponte dessas 4 mulheres como se elas conversassem, como se fossem grandes amigas que elas sentam e olham para você, olha, se você está com cólica, você está com dor, é a anciã que a gente chama, né? Que é um arquétipo. As figuras arquetípicas são formas estruturadas para a gente poder conhecer melhor o nosso subconsciente, né? Entender também o que essas figuras querem nos ensinar. Então, a anciã foi uma figura que a Miranda Gray, ela estudou sobre isso, ela faz a Bênção Mundial do Útero, para quem não conhece, é um movimento que acontece no mundo inteiro, 4 vezes por ano, que é maravilhoso. E aí, então, ela fala que, né, eu comecei a estudar sobre a Miranda Gray e eu percebi, nossa, ela fala muito que a anciã vem para falar para você, desapega, entrega, deixa para lá, né, faça essa limpeza do teu corpo, o sangue menstrual, né, o sangue também tem se falado tanto, o sangue realmente ele é um veículo de limpeza. A medicina chinesa fala que nós mulheres temos um presente de menstruar, né? Porque a gente pode se limpar todos os meses. E aí o sangue sempre foi algo muito mal visto, né? Tanto que eu até estava falando com um publicitário esses tempos para trás, e ele falou assim, Michele, é muito recente, há 2 anos atrás, lembra que o sangue ele era azul, né, nas propagandas? Aí agora que começou a ficar vermelho, né? Então, assim, olha só os tabus que existiam. Então, assim, falar sobre sangue menstrual, olhar como é que tá a cor do teu sangue. Eu falo para as mulheres, o que sai na tua calcinha? Elas, não sei. Ah, agora que eu tô vendo. Ah, isso é uma pelota. E aí, assim, a medicina chinesa, né? Aí eu faço os ganchos com a medicina chinesa junto com a Miranda Gray, enfim. Então, a medicina chinesa fala, né? Dependendo como que tá a cor desse sangue, como que tá, se tem coágulo, não tem, se tá sentidor, não tem, você vai ver quais são os meridianos que estão ali comprometidos. E aí você faz um link, aí você vê que, por exemplo, meridiano, quando você tem muita cólica, ou tem muita irritação na fase menstrual, ou muita dor, provavelmente o meridiano do fígado está comprometido, e fígado na medicina chinesa tem a ver com raivas. Aí você Raiva. faz um link com raiva das ancestrais, né, que não E puderam, de alguma forma, aí, né, se limpar, você enfim. faz o link com a astrologia que raiva é Libra. Então, vai ter algo nos relacionamentos que você não está conseguindo Uau! expressar. Gente, Tá sensacional isso. bem? Olha lá, gente, é muito legal isso. Meu Deus. Então, olha, né, mais um insight incrível, né? Então, nosso corpo é pura sabedoria, né? Os chineses e indianos já viam nosso corpo há mais de 5.000 anos, isso, a própria astrologia, enfim, as coisas mais antigas já viam o nosso corpo como um todo, né? Então, a gente vai vendo que o nosso corpo conversa com a gente o tempo inteiro.
E aí, pensando já na próxima fase do ciclo menstrual, que é a fase da donzela, que é o momento que o nosso corpo ele sai desse movimento de limpeza, que é, ó, a menstruação tem a ver com lua nova. Então, quem está menstruada nessa fase, a gente fala que é um ciclo de lua branca, né? Que a lua branca tem a ver com o momento que você está pronta para pôr no mundo as coisas que você quer, né? Que você quer compartilhar. Agora, se você não está menstruada, se agora, bem nessa fase da lua nova, você está ovulando, é um sinal que você precisa guardar para você algumas coisas. Essa autocura vem para dentro, né? Que a gente chama lua vermelha, é um momento que você tem que se curar. Então, assim, acho que cada vez mais as mulheres estão vendo, né? Como que realmente a gente precisa observar certas coisas, né? E aí a donzela é o momento que a gente fala que é o momento que você começa a sair do casulo, né? Você começa a se sentir mais disposta, mais animada. A donzela tem a ver com a nossa fase da infância, o momento da sua primeira menstruação. Quantas mulheres também eu converso com elas, como foi a sua primeira menstruação? E elas, nossa, minha mãe, ela não me recebeu muito bem, ou falou, olha lá, o sofrimento começou e começa a vir os tabus ali, né? Então, ou realmente essa mãe não falou nada, porque aí que vem também uma compreensão nossa de pensar, era o limite dessa mãe, né? E aí, eu falo que também a menstruação e a jornada dessa conexão com o feminino é muito olhar para a mãe, né? Para a figura do materno, porque a gente precisa olhar muito para ver da onde ela veio, como que ela lidou com a menstruação, como que ela lidou com esse feminino. Então, o feminino dela também estava ferido, né? Então, assim, acho que a nossa geração está vindo realmente com transgressor, a gente está transpondo muitas coisas, né? Imagina a gente poder falar sobre isso abertamente, sobre sangue, sobre, né, várias coisas que antes, meu Deus, era tudo pecado, era tudo tabu, não dava para se falar, né? Então, assim... Era feio, era sujo, Exatamente, né? motivo Então, de assim, vergonha, né, Mi? quantas mulheres vão na farmácia? Eu era uma, né, um tempo atrás, tipo, né? Mas assim, eu ficava com vergonha de ficar com absorvente dentro do carrinho, do supermercado, qualquer coisa, assim, de expor isso, né? De ir comprar o absorvente. Gente, né? Isso é saúde, isso né? Então, assim, eu acho que cada É que vez nem a mais tem. gente compra papel higiênico, né? Exatamente, né? Então, Se assim, bem que não usem absorventes, usem copinho ou paninho. exatamente, que isso também para mim foi um divisor de águas, porque meu fluxo mudou, o pano realmente, parava para pensar, o descartável é plástico, aquilo fica na sua vagina o tempo inteiro e aquilo causa uma série de danos, sem contar nos teus óvulos, enfim, né, do teu ciclo, o ciclo muda, então mulheres experimentem, né, usar essa outra forma. E aí, E realmente a lua assim, em virgem agradece, né, Mi? Porque a gente está cuidando, né, da gente, mas uhum, cuidando em reflexo de Gaia, de Pachamama, né, da grande mãe, do meio ambiente, que é exato. isso, né? Exatamente, né? Até os produtos, os cosméticos, né, que a gente usa em casa, usa no nosso corpo. Como é importante a gente também já incentivar os pequenos produtores, ver as mulheres que fazem, ou as pessoas da sua região, ou então aquelas pequenas empresas que fabricam coisas que não são testadas em animais, que não tem alumínio, parabenos, petrolatos, enfim. Então, cada vez mais, né, isso não é só um assunto que é quem é natureba, sabe? A medicina mais atualizada está falando, pegando muito forte, porque eu trabalho muito com fertilidade, mulheres que querem engravidar, e os médicos mais atualizados, eles falam fortemente da influência desses componentes na nossa saúde, né? Então, assim, na nossa saúde ginecológica. Então, a gente tem que ficar muito atento no que a gente está consumindo, os agrotóxicos, né? Esses produtos que a gente passa no rosto, desde o lápis de olho até o blush, tudo, base, produto de limpeza, o desodorante, né? Sem alumínio. Então, assim, gente, é muita coisa que a gente é exposta. E às vezes a gente tem alergias que a gente não sabe de onde e vai ver são esses produtos. Né? Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa observar e olhar que a gente está... Nossa pele é alimento, como fala o Ayurveda, né? Tudo que a gente põe na pele teria que ser algo que a gente pudesse até comer praticamente, isso que o Ayurveda fala, né? Porque a nossa pele, ela se alimenta de tudo que a gente coloca sobre ela. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Que são coisas muito importantes, né? Então, assim, falando da donzela, a questão da primeira menstruação, olha, dá pra gente fazer,
né, um livro sobre isso, né? Porque daí você já vai migrando nas memórias ali suas e das suas ancestrais, como que foi aquele primeiro registro da tua menarca, né? Da tua primeira menstruação. E aí você já consegue já curando muitas coisas. O mais importante também, quando eu falo assim, não dá pra gente julgar a nossa mãe, falar, ah, minha mãe devia ter sido. Gente, vocês vão ter que fazer isso por vocês. Não adianta fazer assim, você se dar esse acolhimento, você se dar esse colo, falar, olha, agora eu ressignifico minha menstruação, agora eu ressignifico o meu feminino, né? E faço em honra a todas as mulheres do meu sistema que não puderam. Infelizmente, elas tiveram uma limitação. E às vezes para sua mãe é demais você exigir além disso. Né? Então, assim, e é um trabalho diário, né, Bia? Porque, assim, uma coisa que não é do dia para a noite, você fala, agora eu tô em paz com a minha mãe, com o meu pai. É um processo, né? Muita É terapia, um muito autoconhecimento. processo. Muitas curas, muitas curas. Então, e aí essa donzela tem a ver com autoestima, com o que eu estou oferecendo para o mundo, tem aquele preparo, a gente fala que a fase folicular é o momento, é a casinha do óvulo. Então é o momento que você está preparando para o teu óvulo, que o óvulo é o maior evento do ciclo menstrual, né? Então, que é aquela semente de vida. Então, como que vai ser essa semente? Essa semente você está pronta. Aí que vem o outro passo. Quando a gente está ovulando, tem muitas mulheres que têm raiva, dor, sangramento, né? E você vai ver raiva de novo, né? Você vai olhar ali energeticamente, medicina chinesa tem muito fígado parado, né? Então, assim, precisa trabalhar bastante que esse fígado consiga se limpar, né? Olhar para essas raivas sistêmicas, enxaqueca. Tem mulher que não quer libido no chinelo, né? Tem mulheres que nessa fase querem se esconder, que teoricamente, biologicamente, o nosso corpo tinha que estar ali aceso, né? Querendo, né, sentir teu prazer, o teu corpo e tudo mais, e muitas mulheres não querem nem saber disso, né? Então, assim, é muito importante observar, né, que nesse momento você está no momento que, né, se isso acontece com você, veja quem mais no teu sistema, quem mais também sentiu raiva, ou raiva por ser mulher, ou raiva, ou medo também de ofertar o teu presente para o mundo. Eu falo que tem muitas mulheres que têm ovário policístico, por exemplo, ovário policístico, para quem não conhece, são como se fossem várias tentativas do teu óvulo sair do teu ovário, né, como se fosse, ele fica parecendo um choquito, né, aquele chocolate, várias tentativas, fica aquelas cicatrizes, né, e aí isso é sinal que você não confia o suficiente na tua potência, a tua força de colocar isso para o mundo tá ali, tá baixa, e aí você vai ver o que aconteceu ali atrás, muitas vezes as mulheres também não se sentiram boas o suficiente, ou não se sentiram capazes de colocar e ofertar isso para o mundo, então, Não olha, dá muita. tiveram espaço para exercer sua voz, ou então abortos, né, meio escondidos, abortos velados. Exato, mioma, né, tem a ver muito também, né, com excluídos da família, né, até o Bert Hellinger fala que aqui, né, então os miomas são, às vezes, ficam na parede do útero e ali na região, então é como se fossem pessoas que estão tentando ser vistas, então eles ficam ali ao redor, né, então pensar, então são excluídos dessa família de pessoas que não puderam ser vistas. Então, assim, é o teu corpo falando, né, inclua, né, ou veja, olhe para o seu feminino, e, enfim, nossa, dá pra gente fazer uma terapia só com o ciclo menstrual, né? Então é muito incrível como a gente tem sinais que nosso corpo ele mostra, e às vezes só a pontinha do iceberg, né? Sintoma que você está tendo, uma cólica, uma dor na ovulação, ou qualquer desconforto no seu ciclo menstrual, isso já quer te dizer, né? Uma ferramenta, né? Quer te mostrar o caminho para você mergulhar mais no teu feminino. E, por exemplo, a outra questão também é a endometriose, que é uma doença que está muito atual, né? Tem mais de 170 milhões de mulheres pelo mundo todo que têm endometriose, 10 a 15% de mulheres na idade reprodutiva têm endometriose, então assim, a endometriose também, o excesso desse crescimento desse endométrio na parede, ele começa a crescer de forma desordenada e causa muitas dores, né? As mulheres vão para o hospital. Então, assim, pensar o endométrio também tem a ver com coisas que teu corpo quer proteger, né? Ela quer segurar algum segredo, pode ser os segredos da família, pode ser histórias que não puderam ser faladas também, né? Então, assim, tudo ali ficou protegido na parede desse útero. Então, assim, são mulheres que você para perceber, as mulheres que têm endometriose têm um perfil, né, de muita autocobrança, são muito duras com elas, e aí você vai ver na padrão sistêmico mulheres também que não puderam ser muito, abaixar muito a guarda, ou porque senão elas podiam morrer, podia acontecer várias coisas, né. Então, olhem, né, como tem várias sutilezas disso tudo, né.
E aí, Michele, continuando. vou te interromper, desculpa. Imagina. É, a gente precisa até fazer um bate-papo private, eu e você, porque 99% do meu público é mulher, Uhum. né? E eu tenho feito estudos de caso, então reparei que a maioria das mulheres que eu atendo com endometriose tem lua em câncer, lua em Capricórnio, lua em Virgem ou lua em Escorpião. Você tá brincando? E aí dá para ver também, não só pela lua, né? Mas onde esses signos estão posicionados, em quais casas, né? Mas tem uma Nossa, correlação nessa dança cósmica, gente, né? Muitas sensacional. mulheres que eu atendo com endometriose perderam homens na família, né? Nossa, Pais, avós, enfim, então perdeu a confiança na vida, no masculino, a vida vindo do masculino, né? Que é uhum. a proteção. Então, ela, para Nossa, se proteger dessa dor oriunda da perda, né, ela desenvolve a endometriose, porque a endometriose também impede essas mulheres, muitas vezes, de ter uma relação sexual por conta da dor. sim, exato, Então, exato. é permitir que o masculino penetre, que o masculino Uhum. Venha, né? entre, Uhum. né, na vagina, mas no coração, porque é a intimidade, né? Exato. Nossa, Bia do Depois céu, a isso dá para gente tem escrever um que, TCC sobre isso, um mestrado. Uau, depois gente, a olha. gente Nossa, e faz todo sentido. Sabe que eu comecei a pensar sobre isso, assim, eu comecei a perceber, porque como tem a Lua influencia muito em nosso ciclo, eu fiquei pensando, porque a Lua fala sobre os sentimentos no mapa astral, né? E aí eu pensei, nossa, a Lua de cada mulher, ela deve ter alguma correlação, mas eu sempre pensei na parte emocional, enfim. Nossa, sensacional isso, Bia. Vou começar a Não, mas observar tem mais. absolutamente a ver com o físico, Mir, né? É o tema da Uhum, nossa live. Então, uhum, aquilo que é sentido ou que não é sentido, né? Mas uhum, que está no nosso DNA cósmico na Lua, que é a uhum. expressão da nossa alma, Uhum. vai se refletir, seja numa doença no corpo físico, seja num comportamento, um padrão da forma de se relacionar, Nossa, perfeito. né? E de se relacionar com tudo, com a comida, com dinheiro, Uhum. com relações sexuais afetivas, com a profissão. Nossa, sensacional, espetacular isso. Gente, dá pra fazer uns posts maravilhosos. Dá pra fazer muita coisa sobre isso, né? Que Sim! legal. Olha, gente, quanta ferramenta de autoconhecimento, né? Muito legal. Aliás, Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta enquanto a Mi está falando, gente, isso. fiquem à É vontade. verdade, perguntem, porque aí a gente pode direcionar aí as respostas às perguntas e tudo mais, né? A Flávia estava ali no começo, Ai, a Flávia. Flávia, é verdade. Que legal. A Flávia também, né? Ela tá Flávia, apaixonada. minha Ela, aluna atual agora, sou paciente. que demais. Olha, eu te indiquei um monte de gente. Eu falei assim, olha, vai fazer o mapa com a Bia, vai fazer curso com a Bia, porque realmente É. muito legal. Mas então continue, Mi, continue. Tá. É, a próxima fase, então, nessa fase ovulatória, a gente fala que é o arquétipo da mãe, né? Então, assim, a mãe é aquela da abundância, da prosperidade, a mãe que realmente é o momento que a gente. A mãe não só aquela coisa da mãe física, né? Mas a mãe é aquela que é que tudo dá, né? Então, assim, quando você está conectada com a tua abundância, né? É o sinônimo da lua cheia. Então, assim, como eu recebo os presentes da vida, eu vejo que daí muitas mulheres estão paradas nesse momento porque elas chegam um momento que elas estão tão acostumadas a dar, porque elas não conseguem receber. E aí que eu acho que vem Perfeito. os problemas com a sexualidade, por exemplo. Aí muitas mulheres estão tão viciadas em dar prazer, mas quando vão se dar prazer, elas não sabem o que é bom para elas, né? Então, assim, elas olham para si e falam, o que me dá prazer afinal? Elas não, né? Então, assim, essa raiva ali, né, nesse momento, ou qualquer dificuldade que você tenha nessa fase ovulatória, vejam que tem essa relação com
esse prazer na vida, né? E pode ter relação com o prazer dos alimentos, enfim. A Marcela que sofre dificuldade em receber e descansar, tem ligação este comportamento com os meus sintomas. Sintam, com toda certeza, Marcela, querida. Marcela, sim, tem tudo a ver com essa questão de dificuldade de você receber da vida também, né? Porque é a mesma coisa, você quer oferecer para o mundo, né? Mas assim, é bem uma frase que até o próprio Bert Hellinger fala, né? Recebendo que eu consigo dar, né? Então, antes de mais nada, para eu poder dar para o outro, eu preciso receber, eu preciso me cuidar. E aí que vem a bagunça que muitas vezes, que vem esse feminino que fica distorcido, porque as mulheres não conseguem, elas aprenderam a sempre dar, né? Algo até bíblico, né? Dando que se recebe. Então, para olhar para essa coisa realmente de eu poder realmente. É como se fosse dado como algo egoísta, né? Você poder se cuidar, Caramba! pensar, né? É uma coisa muito esquisita. Então, assim, olha quanta Aí, coisa. eu vou te complementar que, assim, essa tem sido o meu chavão para as Uhum, minhas clientes, pacientes e estudantes. Antes de. A gente está saindo da era de peixes para a era de aquário. Então, a gente uhum, está. Essa transição nesse momento também é um soltar dessas crenças uhum, cristãs, né? De pecado, uhum, de autopunição, autoflagelo, de não poder errar, né? Se você uhum, errar, se você falhar, você é desumano, que leva a gente uhum, em altos níveis de autocobrança, autoexigência. E eu tenho dito que antes da gente chegar na oração de São Francisco, que é linda, mas sim, chegar ali de verdade, sem uma doação, uma caridade falsa, uma uhum, avareza distorcida, uma criança ferida que está dando, mas esperando receber, né, em uhum, uhum. troca, para a gente realmente chegar nesse lugar de trocas equilibradas e saudáveis, a gente está ressignificando esse feminino no lugar do autocuidado e do amor próprio. Então, é a Uhum. oração do amor próprio antes da oração do amor ao próximo. Né? Perfeito, Muito perfeito. cuidado com esse feminino também sacrificador, né, Mi? Que entendeu o amor como se Uhum. sacrificar. E então, assim, Exato. é aquela velha historinha. A gente tá, o avião tá caindo. A gente vai pôr a máscara de oxigênio na gente antes de Perfeito. colocar em alguém. A gente não tem como salvar, ajudar o outro sem colocar na gente. Mi, se você puder falar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais, porque eu também concordo com você que esse é o tema do momento, né? Uhum. Uma dificuldade das mulheres de pararem de Uhum. fazer, de produzir, de Uhum. um ser vinculado ao ter, Uhum. né? Então, como que é voltar para esse feminino da lua em virgem hoje de estar Se cuidando, né? respeitando os sinais, o ritmo, os movimentos da Uhum. natureza? Eu gosto muito de falar da camomila, né? Porque a camomila simboliza muito o nome científico dela é matricária. Matricária quer dizer útero, quer dizer colo de mãe. Então, assim, todo mundo, ao primeiro momento, olha para a camomila e fala que essa florzinha aqui, tão minúsculozinha, né? Ela vai me dar todo esse colo que eu preciso. Então, assim, para essas mulheres que são muito duras, que são muito, né, que entra nessa coisa dos excessos, né, essas mulheres, quantas mulheres estão tendo burnout, né, que é a estafa mental, que estão extremamente deprimidas, né, porque o que acontece? Elas entram num excesso de trabalho, e eu me incluo nisso também, eu já entrei em momentos assim, porque tudo do feminino distorcido, né, eu entrava no extremo de trabalhar, assim, de tipo, fugindo inconscientemente do medo de ficar no movimento das minhas ancestrais, que era aquela coisa mais submissa, ou, né, que é diferente de submisso de passivo, né? Mas aquela submissão, ou entrar num, né? Então, assim, acho que tem muitas coisas, gatilhos inconscientes que a gente precisa olhar. E a camomila, ela vem muito com esse colo, né? Esse autocolo que a gente precisa, né? Que a nossa força está em relaxar. Que a gente acredita que a nossa força está na força física, fazendo. Isso é masculino. Então, assim, da gente entender que não, né? A nossa força está a nossa força está no
no meditar, né? No meditar é nesse momento que eu me centro, e aí então eu consigo ter uma ação, uma resposta, que não é sempre agindo, agindo, agindo. Eu falo que isso é a defesa do agir também, né? Que muitas vezes a gente tem três, né, formas que a gente vai criando desde a nossa infância para poder lidar com os nossos desafios emocionais. Então, que tem a ação, que tem o sentir, e tem o não sentir também, né? Se não me engano. E aí, então, o que acontece é que muitas vezes a gente entra, no mental, sentir e ação. Então, pode ser que você fique na defesa da ação, você vê ali na tua base familiar o quê? Olhando para o teu pai, para tua mãe e fala assim, eles estão muito ocupados, ou eles estão cheios de coisas complexas ali, né? Um pai que tem alguma questão com bebida, ou, né, pai e mãe brigam muito, sabe? São pais que têm uma demanda emocional muito grande, então você já olha, então você vai criar uma dessas três defesas, né? Ou você vai agir por eles, né? Você vai ficar uma criança muito boazinha, muito prestativa, falar, olha só, que boazinha que ela é, tá, tá, tá. Ou pode ser que você vai ficar muito calada, né? E vai brincar sozinha, entender que você precisa se virar. Ou então pode ser que você fique como é que fala? Briguenta, começa a fazer um monte de coisa. E aí, então, por isso que é importante também a gente voltar ali na nossa infância e olhar como que foi essas armas que a gente usou, que a gente acaba carregando. Então, uma das defesas que eu vejo das mulheres hoje que têm dificuldade de descansar, de trazer esse feminino, é essa defesa da ação, né? Porque a gente ficou ali o tempo inteiro vendo que a família ficava tendo várias outras demandas, então a gente precisava agir, né? Ou precisava cuidar deles. E aí, então, é muitas curas com a tua criança, de você falar assim, agora você não precisa mais ficar agindo o tempo inteiro, tá tudo bem, né? E aí, olhar para esse feminino da tua mãe e falar assim, né? Mãe, que bom, você me deu o maior presente que é a vida, né? Às vezes a gente fica no modo também infantilizado, de ficar nesse movimento de exigir da mãe, minha mãe devia ter feito isso, sua mãe, ela te deu a vida, isso já é o suficiente, né? Claro, entrar nesse estado é muito trabalho interno, até igual eu falo, não é da noite pro dia. Mas aí você conseguir receber de fato dessa mãe essa energia, porque aí você consegue receber energia pura, né, desse feminino e energia pura desse masculino, porque daí pode ser que a dinâmica familiar ali, uma mãe que trabalhava muito, e aí pai que era mais, né, ausente, um pai que tinha que dava outras prioridades, então você já vai lendo aquilo e vai vendo assim, nossa, não dá para contar com os homens, então, ou seja, a mulher só faz, então eu tenho que fazer, 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 fazer. E aí, então, é esse momento que a gente sai desse modo automático e observa e fala, uau, né, eu preciso aprender a reconectar. Como que eu faço para trazer esse feminino, sendo que eu não aprendi isso, e minha mãe não conseguiu me passar isso? É você se dando isso, né, e você dando esse espaço de autocura. É um momento do eterno orar e vigiar, né, Bia, que a gente tem que ficar olhando para os nossos comportamentos e observando como que a gente está, para não entrar no modo automático, né? Mas é muito a gente poder tomar o pai e a mãe, né? E muito lindo isso que você trouxe, me veio aqui também que esse particular distúrbio, distorção, é nada mais nada menos do que o feminino Mulher Maravilha autossuficiente, né? Não dá para contar com os homens, então põe o mundo nas costas, né? Vambora, E aí né? eu dou conta de tudo sozinha, e são mulheres que têm dificuldade de se vulnerabilizar e de expressar que elas precisam de ajuda, que na verdade o que elas mais estão querendo é receber. Mas isso é um lugar Exatamente. de profunda vulnerabilidade. Nossa, Porque é exatamente o ponto que ela desenvolveu o mecanismo de defesa. Tá muito profundo esse negócio. No momento que ela se sentiu vulnerável, ou então, primeiro momento que ela precisou contar com esse masculino, ela entendeu, não dá para eu contar, então eu vou ter que fazer por ele, né? Compensar esse masculino, né? Então você cria um mecanismo até de desconfiança, né? Até a relação com Deus. Deus é masculino, né? Então você fica chegou um momento que você fica aí, não dá para nem contar com Deus, porque Deus tem mais que fazer, ou na hora que você mais precisa dessa ajuda. Então são mulheres que acham que precisam dar conta de tudo, salvar o mundo, salvar os pais, salvar a família.
E aí entra num E que negócio, né, que são não, as e que não se salvadoras, né? sentem merecedoras, né? Porque se até É, Deus está ocupado para olhar para exato. elas, né, Mi? Exatamente. Então, assim, elas até acham, né, até julgam, se colocam num lugar de superior nesse Deus e falam assim, ah, Deus, ele tem mais o que fazer, tem um monte de gente precisando de ajuda, eu tô de boa, eu consigo me resolver aqui. E não, né? Então, assim, não Hum. tá confiando nessa abundância de Deus, porque aí você já começa a pensar na escassez também, né? De pensar, eu não consigo, né? Eu penso que Deus tem pouco para oferecer para poucos e bons, né? Eu não sou boa, então não mereço. Então, olha quantas crenças, né? A gente entra E num negócio de se, não merecimento maluco. e se eu não mereço e eu estou nessa desconexão com a vida, eu não pertenço. Eu estou Uhum, numa exato. autoexclusão. Eu estou me Perfeito. inferiorizando, né, e me subjugando, colocando os outros como melhores do que eu, como mais Uhum, merecedores. Eu não estou num lugar de exato. igualdade, eu estou num lugar de superioridade e inferioridade. Logo, né, Mi, constelações, se eu não estou no meu senso de pertencimento, o meu dar e receber tá com igualdade, inferioridade e superioridade. Então volta ali para a fonte de vida, né? Papai e mamãe, Exatamente. onde que eu vou precisar até aprender a usar o que a gente está limpando muito nesse momento, que é o quinto chakra, que é Total. análogo ao segundo chakra, que é o feminino, que é o Uhum, nosso poder de voz, da gente exatamente. reivindicar o que é nosso, Uhum, uhum, né? A gente exatamente. não negligenciar, abandonar, fingir que em outras palavras é a gente ressignificar o nosso lugar de alto valor. Uhum, uhum, exatamente, né? Então, assim, vê muito essa coisa da abundância, da prosperidade, de merecimento, né? Então, como que tá isso para você também, né? Porque você acha que você não merece, você não vai receber isso, né? De fato. Então, assim, são muitas questões, relacionamentos também, né? Você começa, quando você nega de alguma forma, né, a energia de merecimento, você acaba tendo questões ali, né? Então, assim, é uma série de coisas. Cada um vai pegando ali como é que é o calo, vai apertando para cada um no momento, né? Que é a pontinha do iceberg, né? Eu falo que um sistema familiar a gente tem como se fosse uma nuvem ali, e cada um vai fazendo o download de um arquivo, né? Então, o download do arquivo tal ficou para Beatriz, para Michelle ficou outro. Aí cada um vai trabalhando, E a descascando os gente vê isso no abacaxis, mapa né? astral, né, Mi? Exata. Gente, é sensacional, né? Quando eu vejo no mapa, né, essa parte, né, da família e tudo mais, meu Deus, é muito, muito, muito. Aí quando eu também já vi mapas, já fiz de famílias, né? Por exemplo, fiz da mãe, fiz das filhas, é impressionante como é parecido, né? Você vai vendo os calos ali, são coisas que se interconectam. Gente, você não tem palavras, não tem palavras, assim, como realmente a astrologia é algo assim maravilhoso, maravilhoso. É a vida, né? A gente vai vendo a Uhum. perpetuação da vida. Ô, Mi, Exatamente. todo esse papo aqui, a gente estava falando do receber a lua na lua cheia. Uhum. Sim, tá. E aí a gente chegou no lugar do arquétipo do dificuldade de receber, né? De estar nesse Uhum. feminino relaxado, nesse feminino da Uhum. confiança, nesse Sim. feminino da rendição, da soltura do Uhum. controle, de habitar o Uhum. vazio, Exatamente, né? que é bem o da feiticeira, né? Que é o descontrole, que para muitas mulheres é o momento da TPM. E se a TPM pega para você, porque ela fala muito que o tempo não está sendo suficiente para você para esse autocuidado, que é o tempo para mim, né? Tem o tempo para meditar, o tempo para a metamorfose, também falam. Então, é um momento que até quando eu faço tratamentos de fertilidade para as mulheres que vão fazer a fertilização in vitro, até os médicos falam, essa fase agora, que é o momento que eles fazem, né, a transferência, colocam o óvulo lá, ou o embrião no corpo da mulher, eles falam, agora daqui para frente a gente não controla mais, a ciência não controla. Então, assim, é um momento total, tanto para a gente que não faz uma fertilização, mas é um momento que você precisa, que não tem, é um descontrole. Então, para as mulheres são muito controladoras, são mulheres que querem resolver, essas que querem, né, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou conta, é um desafio, né? Então, assim, você vai ver, são mulheres que têm essa relação com a dificuldade para engravidar também, né? Ou essa dificuldade de você abrir, abaixar esse controle. Você está realmente querendo dar espaço mesmo para a maternidade? Como que está isso? Ou dando espaço para
entregar que o teu corpo faça o trabalho dele, você confia no teu corpo, esse confiar nessa entrega. Então, realmente, ali vem uma linha muito tênue, e se você não está bem resolvido com isso, a TPM vai vir com tudo, falando, né, olha, a feiticeira, ela te vira do avesso, ela vai te colocar de perna para o ar para falar, olha, minha filha, você precisa cuidar disso, né, precisa arrumar um tempo para você, sabe, e aí eu vejo essas mulheres, é um verdadeiro esforço para parar, né, elas não conseguem, é como se elas entrassem num estado automático, cíclico, que elas não conseguem realmente ali. Olha, eu preciso dormir mais cedo, eu preciso comer direito, eu preciso fazer várias coisas, né? Então, é realmente um estado. Então, se você tem alguma coisa nessa fase, por exemplo, TPM, ou se você tem uma fase lútea longa, por exemplo, ou se você tem uma fase lútea curta, problema com a progesterona, fase lútea, então é essa fase pós-ovulatória, né? Então, mulheres que às vezes já menstruam com 21 dias de ciclo, né? Deu 22, 25, são mulheres extremamente ansiosas, né? Ou mulheres que menstruam com 33, 35, 40 dias de ciclo. Então, são Ah, que mulheres que... você até escreveu esses dias, né? O que você está esperando, não é? Exatamente. Aí vem uma coisa muito retida, que elas aguardam, né? Então, tem muito essa coisa do mental. Então, tem uma série de coisas. Então, ali, essa fase, dependendo, né, como que tá essa TPM ou essa fase lútea sua, vai te dizer muito como que tá, né? O que, se eu sou grave também, de quanto eu entrego, o quanto eu confio no meu corpo, o quanto eu tô achando que as coisas precisam ser precoces, a mulher que tem um ciclo muito curto, e enfim, né? Então dá pra gente já olhar muitas coisas. A quantidade de dias do sangue também, se é pouco, se é muito, muita coisa dá pra gente já ver como é que tá esse feminino, o que seu corpo tá querendo E, dizer, né? e me aproveitando o sol em câncer, né? O sol da vítima, câncer e peixes, né? Sim. Também tem um outro lado, né, do feminino que gosta de estar no lugar do receber, mas para não Uhum. precisar Agir, né? sair, ir para o mundo e a luta que está Uhum. numa submissão consentida, mas que, em outras Uhum. palavras, ela está ali na vítima. Ela está Uhum. na Uhum. vítima, né? Uhum. Sim, E sim, que sim. isso também tem os seus distúrbios no corpo físico. Total, né? Então, assim, você pode ver que daí, às vezes, pode ser essas relações, né? Mulher que, às vezes, fica muito, né, aguardando demais ou achando que precisa, às vezes, tem esse pensamento de que o mundo te deve algo, né? Então, você fica nessa atitude achando que sempre o mundo tem que te entregar. E aí, daí você vai ver que você acha que teus pais precisam te entregar algo, né? Que você fica sempre nessa espera. Ou então que o terapeuta tem que te entregar algo, ou que seu relacionamento tem que te entregar algo, e a vida fica ali, sabe, assim, então, sempre culpando o externo, e aí, então, não tem como, né, o próprio Bert Hellinger fala, né, que tratar a vítima, a pessoa que é vítima, não tem como tratar, porque ela não está querendo verdadeiramente mudar, né, então, basta você conversar com ela, se ela fica nesse posicionamento, ai, mas culpando, enquanto você vai falando e a pessoa não quer tomar a rédea da vida dela, né? Não tem como, isso é muito sair de uma postura infantilizada para o adulto que olha e fala, ok, né, eu preciso então, agora eu sou uma adulta, o passado está no passado, eu tenho que sair, descongelar desse estado infantil para então seguir para a vida e abandonar isso de mim. Esse lado vítima é muito infantilizado, né? Uma pessoa que sempre vai ficar ali do tipo, ó céus, ó vida, né? Então, é realmente algo que precisa ser observado também, né? Uma coisa que eu E, observava... e que do infantilizado e que. Ai, gente, perdi. Fala aí, Ah, tá. Mi. Não, é que eu ia falar que também tinha muito assim, que eu me irritava assim muito com pessoas vítimas, muito, mas muito, era um nível master. Aí até que uma hora, né, a constelação, ela te dá uma na cara e falou assim, Michele, quanto você tem inveja dessas pessoas, porque elas podem descansar, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha e faço muita coisa, e aí é como se falasse assim, a pessoa lá na verdade, né, tudo são espelhos, então quanto mais eu me irrito com o outro, né, mais coisas sobre você precisa olhar. Eu falei, caramba, é verdade, essas pessoas estão me ensinando, eu falei assim, ela pega e realmente ela pega e larga a mão, tipo, faz por mim, né? É uma coisa que eu não permitia. Então, assim, quanto eu preciso aprender também a deixar que os outros façam, né? Então, é muito assim, uma auto-observação. A gente que começa a estudar ali, e autoconhecimento é uma coisa que também te assusta em alguns momentos, mas também te traz consciência e você sai daquele modo automático. E isso é maravilhoso, mas dói, né? Obviamente.
Mas faz parte do teu crescimento. Então, quanto mais você perceber, primeiro a chave, né? Tô me incomodando com alguma coisa, pode olhar que tem caroço nesse angu aí, né? Que tem coisa colocando luz dentro de você. E cada relação que a gente atrai na nossa vida, a gente vai para um papel, um arquétipo desse. E não é um Uhum, único. Às vezes, em uhum. uma mesma relação, tem horas que você está mais na vítima, horas você está Isso, mais no agressor, no fazedor, horas você está mais no isso. receptivo. Uhum, exatamente. Então, assim, essas coisas não são estáticas, né? Igual aquelas fases da criança também, você vai transitando. Às vezes você vira uma criança que faz, outra hora tá calada, outra hora tá fazendo birra, e aí você vai transitando. Claro que vai ter um ali que vai ter um cenário, vai ter uma performance maior, né? Mas é importante você sempre estar observando e também, claro, vai ter momentos num relacionamento que é bem isso, né? Você vai fazer mais, o outro vai fazer mais. Mas é importante que isso fique orgânico, né? Que nem um só acabe fazendo e só o outro recebendo, porque isso começa a dar bagunça também, né? Então é importante sempre estar atento. E quem está nesse estado de vítima, né, que está esperando a saldar a dívida, né, Mi? Que está Uhum, nesse uhum, eterno estado de a vida tem uma dívida comigo. uhum, uhum. Quem sente que tem uma dívida está num lugar também de injustiçado e está Sim. uma posição de reclamação, né? Uhum, E isso uhum. impede o fluxo, porque o Exato, trava fluxo tudo. só existe em gratidão, Uhum, né? exatamente, de Em estar nesse estado. aceitação. Uhum, exatamente. Então, assim, é muito importante como também isso com a vida, né? A energia do feminino ela é muito abundante, né? Pensar assim, ela vem, ela é fluida, tudo, na verdade, a vida ela quer que ela seja usada com propósito, né? O dinheiro, o sucesso, tudo tem que ter alguma uma sinergia, né? Enquanto você fica estagnado com determinados tipos de comportamento, se aquilo você fica, né, murmurando, ou fica na vítima, ou fica o tempo inteiro, a vida só vai te retribuir isso, a mesma coisa, né? Então, assim, veja, né, o quanto você está bebendo dessa fonte de vida, da abundância, de merecimento, de achar que você merece, que você precisa fazer também o teu papel, né? Eu faço assim que sair desse papel de vítima vem muito do pai, né? O pai em nós, a energia do masculino também, que pega e fala, vamos lá, vamos tomar uma atitude, vamos fazer isso, né? A gente fala que a mãe gesta e o pai leva para a escola, é mais ou menos assim o movimento, né? O pai leva para a vida, né? E a mãe que faz aquele movimento todo do cuidado e tal. Então, assim, o que faz a gente, então, eu tô me sabotando para não ir ao meu autocuidado? O que não faz eu ir lá tomar o meu floral, ou de marcar uma terapia, ou de olhar meu ciclo menstrual, a atitude, a ação? Então, assim, se você está sentindo, né, são mulheres, eu vejo muito também que fazem tanto trabalho, 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 mas na hora que é para olhar para si, elas não conseguem ter essa ação. Então, de novo, é o masculino distorcido, né? É o masculino que não consegue, você acha que, né, tudo que é para você, daí, volta tudo, né? Essa coisa do autocuidado, né? Então, não é só acionar esse feminino, né? O feminino também é muito importante. E aí, mas o masculino também precisa estar ali para pegar na tua mão e falar, vai, você precisa se cuidar, você precisa fazer um exercício físico, você precisa se alimentar bem, você tem que ir lá. Não é a mãe E que eu vai acho nessa hora. que aí, Mi, a gente entra num ponto crucial desse momento de transição planetária, que é ressignificar as relações, né? Uhum, Porque esse tipo de padrão de comportamento reproduz o amor infantil imaturo codependente. Então, é uhum, o outro que vai trazer a solução para mim, é o outro que vai trazer o que eu preciso. E aí, exato. saindo desse lugar de codependência, a gente entra num lugar de interdependência, né? Num lugar Uhum, uhum. saudável, num Sim, lugar em sim. que eu me responsabilizo, mas eu Uhum, também, por estar nutrida, farta, uhum, suficiente, plena, por eu me uhum. dar o que eu preciso, eu transbordo para Exatamente. encontrar outra pessoa que está transbordando e não, né, dois mendigos ou duas carências, duas muletas, né, querendo uma se Uhum. apoiar na outra. Exatamente, né? Então, assim, pensando em ciclo feminino, se você está numa lua vermelha, né? Independente do teu projeto, se você quer ter alguém, um parceiro, parceira, ou se você quer engravidar, ou enfim, ou você quer que algum projeto dê certo, olhe no ciclo menstrual em que fase que você está
e veja o que o cosmos está te falando, que energia que você precisa, então, se nutrir, né, se cuidar para então você buscar, né, às vezes realmente os relacionamentos, pensando aqui, fazendo um link com isso que você trouxe, é de não virar um tapa, né, um band-aid, né, uma coisa que só está tapando o negócio ali, tapando só com a peneira, mas não chegando à real causa. As pessoas, né, agora a quarentena acho que colocou muito luz, né, as pessoas, quanto elas estão se relacionando com elas mesmas, né, então as pessoas estão De tendo forma narcísica, né? exatamente. Então, assim, muita gente está pirando, porque pensando, nossa, como assim eu ficar em casa? Meu Deus, são mulheres que trabalhavam muito, pensando no feminino aqui, muito lá fora, e na hora que vão para dentro de casa, né? Até foi na live que eu falei com a minha professora de manhã, a gente falou sobre isso. Ela falou assim: é bem isso, as mães cuidando dos filhos, né? Olhando para o relacionamento e tendo que fazer coisas, né? Do feminino ali, digamos, né, que são coisas das ancestrais, aí fica uma bagunça, e você fica, gente, mas peraí, eu tenho que trabalhar, e agora eu tenho que ficar em casa, eu tenho que cuidar do meu filho, meu Deus, né, então assim, quanto de autocuidado eu preciso ter aqui, aí realmente muitas pessoas começaram a entrar no nível de estresse muito alto, né. E o quanto que essa oportunidade de ressignificar a terceirização, né, das funções femininas essenciais e, por consequência, a ressignificação do valor delas, né? Porque o que a gente Exatamente. mais viu foi as pessoas falando: nossa, agora eu dou valor para o professor do meu filho, agora eu dou valor para a cozinheira, agora eu dou valor para a faxineira, Nossa, né? total. E o quanto que esse feminino cuidador, educador, protetor, acolhedor estava perdido, Tava desvalorizado, banalizado, né? É bem essa coisa do banalizado, exatamente, porque tudo que era considerado, né, feminino, digamos, né, de ficar, de sentir dor, de sentir, né, de como realmente, sentir. e é uma coisa muito assim, meu Deus, não, você não tem tempo para isso, né, e agora realmente as coisas falam assim, nossa, como realmente tem certas coisas que complementam essa, que não é só fazer, fazer, mas você precisa desse sentir, né, para as duas forças andarem, a ação e sentir, vamos dizer assim, né, razão, emoção, né? Tudo mais aqui precisa estar muito alinhado para as coisas continuarem, né? E como esse autorrespeito com as tuas emoções, com o teu tempo, com esse resguardo. E acontecer de um outro lugar, né, Mi? De um lugar Uhum, harmônico, um lugar fluídico, leve, uhum, respeitoso. É isso, em harmonia, exatamente. né? Uhum. Mi, a gente tem 5 minutos, eu lembrei o ponto que eu ia te... Você Meu acredita? Deus, É voa! assim. A gente tem Nossa! 5 minutos e eu lembrei um ponto que eu ia te perguntar aquela hora que eu falei, esqueci. Uhum. Aproveitando essa lua em Virgem hoje, o que você pode falar para a gente sobre matar a mãe ideal? Uau! Olha, Matar a mãe e o feminino ideal nas nossas nossa, relações. libertação total, né? Tirar aquela, né? Aquela mãe santificada, que eu acho que é muito isso, aquela mãe pura, aquela mãe que, nossa, né? Então, assim, que você acha, Perfeita. a mãe perfeita, gente, pelo amor de Deus, enterrem isso, né? E olhem para a mãe real, que isso é libertador, e isso dá espaço para nós sermos reais também, né? Porque tira aquele estigma, e até para nossa vida, sabe, para nossos relacionamentos, para maternidade, para tudo, você tira aquilo do pedestal, né? Colocaram muitas mulheres no pedestal, né? Hipervalorizaram as mulheres que são muito puras ou muito, isso não existe, né? Não tem, isso é uma idealização. E aí também tire da tua mãe essa coisa, né? Da mãe idealizada e tudo mais. Então, assim, de quanto você aceitar a tua mãe com a mãe real, e isso é libertador. Na hora que você olha a pessoa e fala assim, nossa, minha mãe é real, minha mãe tem os problemas dela, ela errou, enfim, e ela deu o melhor dela, né? Igual eu Ela é um falo, ser humano além da mãe, né? exato, e ela, além de tudo, ela tem a história dela, ela tem as questões dela, então, assim, de pensar assim, nossa, minha mãe, ela realmente teve os momentos dela, enfim, ela já fez o suficiente, que é o quê? Me dar a vida, isso já basta. Ela escolheu me ter, então isso para mim, gestou, já deu toda a energia dela para eu poder nascer, então isso já é o suficiente, então olhem para isso daqui para frente, e quanto mais vocês honrarem essa mãe, honrarem por todos os esforços que ela fez, né? De fazer, sabe, uma meditação, imaginando, né, a tua mãe, quantas vezes, às vezes, ela te penteou o cabelo, ela acordou mais cedo, ela deu comida para você, ou se ela não fez isso,
olhe para o que foi suficiente para ela, porque realmente, provavelmente ela estava lá enroscada com a mãe dela, com a avó dela, tinha coisas mal resolvidas lá atrás, né? Então, às vezes, ela tem tanta carência afetiva que ela estava ali olhando para a avó dela, no final das contas, ela estava buscando em você essa mãe que não existiu para ela também. Então, quem mais gente nesse sistema também precisou matar essa mãe idealizada. Então, faça por todas as ancestrais que não puderam, né? Que isso vai ser libertador. Olha, a Clara falou maternidade real. É E isso aí. trabalho mentorando mães empreendedoras e maternidade real, acho que até no lugar da automaternagem real, né? Que é Também, a cura nessa exatamente. autocompaixão, esse auto-perdão, de Uhum, nem a minha mãe é perfeita, todo mundo é perfeito, mas ninguém é perfeito na idealização, nem eu. Olha que bom! exato. Uau! Exato. Ah, que alívio, né? Poder respirar nisso, falar assim, nossa, que bom, né? Eu tenho nós somos seres únicos, né? Então cada um tem, e a gente não tem como agradar, né? Deus e todo mundo tem, impossível, Hum. impossível, né? Então, acho que quanto mais a gente puder, quanto mais a gente libera a nossa mãe, a gente se libera também, né? Isso é libertador para todo mundo. Muito legal, né? Nossa, Olha, Bia, impressionada que o tempo voou, hein? faltam Meu 20 Deus. segundos. Olha, eu Ai, tirei meu um Deus. oráculo aqui pra gente e saiu. Eu Legal. não tenho nada para me preocupar. Eu escolho conscientemente focar unicamente, somente naquilo que eu posso controlar. Perfeito, Uau! né? Nossa, sensacional. Fechou com Entrega, chave de confia, ouro. aceita, agradece.